Fala, rapaziada do Arquivos do Futebol, muito boa noite. Mais uma edição aqui do Arquivos FC nessa terça-feira, dia 28 de julho. 28 de julho, temos hoje a presença ilustre de mais um grande ex-jogador do nosso futebol, um cara que tem uma história bonita, uma história rica no futebol brasileiro, no futebol internacional. Não é isso, Emerson? Não é isso, Enoque? Estamos falando do nosso amigo Amarildo. Amarildo, cara que metia a bola na rede. Esse fazia gol, cara. Fazia gol. Era bom disso daí, fazer gol. Então, hoje nós estamos com esse cara aqui hoje no Arquivos FC. É um prazer imenso. Cara, é muito orgulho para a gente poder ter mais uma vez uma grande figura do futebol conosco aqui nesse bate-papo do Arquivos FC. Boa noite, Amarildo. Muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, meu amigo. Boa noite, Emerson, boa noite, Ale, boa noite, Enoque. É um prazer grande estar com vocês. Ali foi um convite do Cláudio também, que também faz parte aí do Arquivo do Futebol. E para mim sempre é um prazer, né? Participar, falar um pouco do futebol, da atualidade, do passado, da família. Isso é muito gratificante para a minha vida. Maravilha, que bom. Boa noite, Emerson. Boa noite, Enoque. Primeiro você, Emerson. Dá seu boa noite aí da Vila da Lila, o Brasil boa inteiro. Noite. E para o Amarildo. Boa noite, Enoque, Alexandre. Boa noite especial para o Amarildo, né? Nosso craque hoje tá dando a honra de fazer esse programa conosco, né? Amarildo, você falou, Ale, é um artilheiro internacional e do internacional também, né? Fez muita história lá no Colorado. Tem uma história que eu quero saber dele também, lá dos tempos de futebol espanhol, lá que eu quero saber mesmo de algumas curiosidades lá do velho mundo lá, e eu tenho certeza que a live hoje aqui vai ser bastante legal, né? Dá uma boa noite aí pra gente também, Enoque. Boa noite, Emerson, boa noite, Amarildo, boa noite, Alexandre. Amarildo, craque internacional até na família, né, cara? Depois a gente vai até perguntar para ele aqui, que até na família ele é um craque internacional. Cara, craque do Botafogo, do Toledo, do Botafogo, São Paulo Internacional, Celta, Lazio, e aí uma leva de times aí de gabarito que a gente vai bater um papo aí, logicamente interagir, que eu tenho certeza aí que a galera do Arquivos vai adorar. Mais um craque, né? Mais um craque pra gente bater um papo. Maravilha. É isso aí, Enoque. É isso aí, Emerson. Então, o pessoal que está seguindo a nossa live aí hoje no Facebook, no YouTube, nas mais diversas plataformas, mandem o seu contato, mandem a sua pergunta para o Amarildo, e a gente vai ficar muito feliz com a participação de todos vocês. Amarildo, vamos começar, então, a falar um pouquinho da sua carreira lá no ano de 82, 83. Foi lá no Toledo, Amarildo, que você começou a sua carreira. E tinha um cara que jogava no gol desse time, era o Zete. Você começou naquela época lá, Amarildo, 83, 84, por aí? Como é que foi? Bom, eu sou curitibano, nasci em Curitiba, né? E eu jogava no Pinheiros, era antigo Paraná Clube, que foi a fusão do Pinheiros com o Colorado e se tornou Paraná. E eu era um garoto de 17 anos que fui artilheiro nas categorias de base, já nunca tive o privilégio de jogar profissional. E naquele ano de 83, o treinador Valdir Bim foi ver um jogo uma final do Campeonato Paranaense entre Curitiba e Pinheiros e precisava de uns garotos lá no Toledo. E aí eles me levaram eu e o Edson, o zagueiro, o Osmair do Colorado, o Zete, o Mané e o Vanderlei do Palmeiras, emprestado. E aí, juntando com alguns mais garotos e alguns mais velhos, nós fizemos um campeonato excelente naquele ano, me tornei artilheiro 17 para 18 anos, e aí eu fui vendido no ano seguinte para o Botafogo do Rio de Janeiro. Legal. Tá explicado, então. A gente vê, né, Maria, as tuas fotos lá as tuas fotos da tua carreira. Aliás, outro dia eu vi o site do Zete.
O Zete, grande goleiro, baita goleiro, para mim, um dos melhores goleiros, não sei se você concorda, da história do São Paulo Futebol Clube. E o Zete tem na página dele, uma foto bonita com o Amarildo. Essa foto eu já coloquei no nosso Facebook, lá no nosso grupo, né, no Arquivos do Futebol, uma foto linda do Zete, lá no Toledo, junto com o Amarildo, no comecinho da carreira do Amarildo. Emerson, boa noite, Emerson. Manda a sua primeira pergunta para o nosso convidado hoje. Mais do que especial, mais do que internacional. O nosso Amarildo que está conosco. Manda aí, Emerson. Tá certo. Amarildo, você falou que você, em 84, você vai para o Botafogo, né? Como é que foi essa chegada na cidade maravilhosa? E como é que foi entrar num dos grandes clubes do futebol brasileiro? Como é que foi ser recebido lá? E o Botafogo, que vivia já aquela fase de fila, né? De tantos anos sem título. Como é que era o ambiente do Botafogo ali quando você chegou? Bom, eu foi a primeira viagem de avião que eu fiz na minha vida, né? Eu lembro como fosse hoje dentro do avião, com o meu advogado, que é o Dr. Mafuz, com o Dr. Mafuz lá de Curitiba, e ele fez eu pagar o lanche no avião. Ele viu que eu era marinheiro de primeira viagem, falou, paga o lanche aí, cara. Eu ia pagando o lanche no avião. Mas, enfim, cara, cheguei no Botafogo, tinha um torcedor, era legendário, o cara era uma figura, chamava Russão, era uma lenda, né? A lenda do futebol era uma lenda ele, porque ele cheguei lá e jogava para cima como fosse uma bola, né? Verdade. E aí eu cheguei no Botafogo, né? Torcida gritando, e aí teve uma história muito bacana que aconteceu. O Botafogo estava na fila, como o Emerson falou, acho que era, eu não sei se era 17 ou 18 anos, sem títulos. E aí eles eram o Botafogo é um time supersticioso, né? Então eles olharam o seguinte, o Botafogo quando foi campeão tinha o Amarildo, tinha as meias cinza e havia um cachorrinho. Então eles trocaram a meia branca para a meia cinza. Tinha o Amarildo, agora vão achar o cachorrinho. Aí acharam o cachorrinho. Eu lembro o nome do cachorrinho, ele tem a história desse cachorro aí. Mas aí esse cachorro não era o verdadeiro também. O Amarildo não era o verdadeiro, nem o cachorro. E nós fomos jogar a estreia no Botafogo contra o Náutico no Maracanã. E aí perdemos de 1-0, mataram o cachorro, tadinho, sobrou pro cachorro. Mas é uma história muito maluca. O cachorro sumiu. Aí acabou a superstição do Botafogo. Mas, enfim, foi 2 anos ali no Botafogo, né? Vestir a camisa do Botafogo sempre para mim é o meu time preferido hoje. Na verdade, os times que eu joguei são os meus times que eu torço hoje. Mas vestir a camisa do Botafogo naquela época era difícil, porque não tinha dinheiro, o pagamento atrasava, sem títulos, a torcida cobrava, e acabou eu sendo emprestado ao Operário de Mato Grosso, Campo Grande, e depois eu voltei no ano seguinte, fazer a dupla de ataque com o Baltazar, e logo em seguida fui emprestado para a Inter de Limeira. Maravilha. Boa noite, Enoque. Boa noite, galera. Eu vou entrar nessa pegada mesmo que o Amarildo acabou finalizando. Ele vai para o Botafogo ali naquele, vou colocar naquela penúmbria, né, tentando ganhar um título depois de um bom tempo sem ganhar um título, e de repente não consegue esse título. E você sai ali do Botafogo para Inter de Limeira, Americano, você sai para alguns times menores do interior, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo. Como que foi para você essa saída para o time do interior? Poxa, eu saí lá do Toledo, venho para o Botafogo, um time grande, e de repente eu vou colocar, não desrespeitando ninguém, mas dou 2 passinhos para trás para ir de novo para Americano, Inter de Limeira, para o 15. Como que foi isso para você, principalmente na sua cabeça? Como foi administrar isso?
Bom, eu perdi meu pai com 12 anos de idade. E eu fui feirante, antes de jogar futebol, eu era feirante, eu acordava 3 horas da manhã. Ou seja, um amadurecimento muito, muito cedo na minha. Então, no futebol não deixou de ser diferente. Eu aprendi muitas coisas. Um jogador que chega no Campeonato Paranaense, jogando pelo Toledo e é artilheiro no primeiro ano e é vendido, e vai para o Botafogo, para mim foi uma experiência muito, muito bacana no começo. Quando você volta para uma equipe pequena como a Inter de Limeira, o 15 de Piracicaba, você aprende algumas coisas, a valorizar muitas vezes aquilo que não foi valorizado. Por mais que o Botafogo tivesse uma equipe boa, eu tive experiências muito boas na Inter de Limeira, tive experiências no 15, e eu fui vendido para o Internacional de Porto Alegre por uma teimosia minha, ou seja, eu estava emprestado pelo Botafogo para o 15 de Piracicaba, e eu fui cobrar um carro que eu vendi, um Opala, lembra do Opala Commodoro? Era o carro do ano, né? E eu vendi para o Machado. Hoje o Machado é um dos maiores empresários do futebol lá no Sul. E ele jogava no 15. Eu fui cobrar o Machado, e nesse de cobrar o Machado, eu encontrei um diretor do 15, ele perguntou: o que você está fazendo por aqui? Eu falei: estava na Inter de Limeira, mas estou emprestado. Ele falou: você não quer vir para o 15? Eu falei: só ligar no Botafogo. E assim foi minha trajetória, essa saída do Botafogo. Eu cheguei no 15, eu fiquei até outubro, quando em março, abril, a moeda mudou. Não sei se vocês lembram, saiu do Cruzeiro para o Cruzado, e o meu passe valia 600 milhões de Cruzeiro, olha só. Quando chegou em outubro, já valia 120. Eu falei: caramba, se chegar em fevereiro, não vou valer mais nada, né? E nessa dos 120 mil, o Internacional de Porto Alegre, dessa de 120 mil, o Internacional de Porto Alegre se interessou, deu 70 mil ao 15 de Piracicaba, o 15 de Piracicaba, 50 bolso para o Botafogo, e comprou meu passe e emprestou para o Inter. E aí eu fiquei no Internacional emprestado, e logo em seguida, na minha teimosia de ficar no Internacional, eles queriam me mandar embora. Eu disse ao presidente: olha, presidente, o treinador não gosta de mim, não. Esse treinador aí não vai com a minha cara, não. E eu estou voltando para o 15 de Piracicaba, e eu não quero voltar para o 15 de Piracicaba. Deixa eu fazer os 7 jogos do Campeonato Gaúcho, e eu vou mostrar que eu posso ter condição de vestir a camisa do Internacional. Aí o vice-presidente Záquia, na época, foi lá e falou com o treinador: olha, coloca o Amarildo de titular esses 7 jogos, só para a gente sentir o cara aí. O cara não conseguiu fazer nada ainda. Eu só sei que eu fiz 7 jogos, fiz 9 gols, a torcida cantava meu nome, e aí eles tiveram que me comprar, e eu fui artilheiro do campeonato, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, vice-campeão brasileiro, naquele ano de 87. E eu aprendi isso na minha vida, eu aprendi que nunca desistir, eu acho que a gente tem que acreditar. Eu poderia ter voltado ao 15 de Piracicaba? Sim, poderia, mas na minha vida sempre eu acreditei que Deus era o Deus da minha vida, ele estava em primeiro lugar. Eu sempre pedi a direção de Deus, e naquele ano foi o ano que eu casei, foi o ano que Deus me abençoou com os gols, foi o ano que eu fui para a Europa, e lá nós fizemos um torneio que eu joguei contra o Celta de Vigo e fiz gols de artilheiro, e acabei sendo comprado pelo Celta de Vigo também. Peraí. Opa, desculpa, eu liguei o áudio agora. O Celta de Vigo, na verdade, é uma espécie de um divisor de águas, né, na carreira do Amarildo, porque eu tenho uns dados aqui. Para falar a verdade, viu, o Emerson, Enoque, hoje eu tive um dia muito atribulado, um dia cheio de problemas, e o meu amigo Cláudio José, amigo do Amarildo, ele falou: fala para o Amarildo sobre essa história do Celta de Vigo. E eu vou retratar aqui exatamente o que o Cláudio me passou. Aí, se tiver alguma coisa errada, o Amarildo corrige. O Cláudio disse que na temporada de 88, 89, o Celta
perdeu o Baltazar, quarto filho de Deus, né? Aí o Baltazar saiu do Celta e o Amarildo foi trazido lá do Inter para o Celta. E naquela temporada, Amarildo, você fez 34 partidas. Olha só, cara. Olha só o nível e a efetividade, né, da artilharia do Amarildo. 34 jogos e 19 gols. Só que é o seguinte, não é no Barcelona, não é no Real Madrid, não é no Atlético de Madrid, é no Celta de Vigo. Então tá, entendeu? No Celta de Vigo. É diferente. Concorda? Então foram 34 partidas, 19 gols na Liga. E um dos fatos marcantes na temporada foi a partida contra o Real Madrid. Então, invicto, o Real Madrid estava invicto há 20 jogos. E o Amarildo não foi lá, cara. Quantos? Quantos, Amarildo? 35 jogos. O Cláudio passou 20 aqui, mas beleza. 35 jogos, tá, velho? Então, aí quer dizer que depois de 35 jogos, você foi lá jogando com a camisa do Celta, meteu logo 2 gols nos merengues. Como é que foi isso aí, cara? Isso aí não é pra qualquer um, não, Amarildo. Você me desculpa, não é pra qualquer um. Eu, na verdade, eu substituí o Baltazar naquele ano, ele foi para o Atlético de Madrid, e eu substituí um cara que fez 35 gols, era uma tarefa muito difícil para mim. E eu pedi para Deus que ele me honrasse nesse período que eu joguei no Celta, porque as pessoas me achavam um pouco esquisito. Eu sempre tive a oportunidade de ganhar uma Bíblia para o adversário, eu achava meio esquisito. Então o Baltazar fazia isso, eu também fazia. E naquele jogo, eu vou confessar para vocês, olha, quando eu olhei para o céu, eu vi Hugo Sanches, Butraguenho, Mitchell, Martim Basques. Quando eu vi Schuster, o alemão, na verdade não deu vontade nem de jogar, deu vontade de pedir autógrafo para os caras, entendeu? Porque os caras eram muito bons, eram jogadores de seleção. E eu olhei assim e falei, cara, eu tô no meio de um monte de fera, eu fazendo gol. E eu pedi para Deus e disse, Deus, se o Senhor é Deus da minha vida, eu quero que o Senhor me honre nesse jogo. E foi interessante, porque o Real Madrid jogava contra o Milan na quinta-feira próxima, pela Copa de Campeões. E eles transmitiram esse jogo para a Itália. Esse jogo foi transmitido e a Lazio jogava contra o Ascoli para não cair de divisão, o empate que salvava. Se a Lazio cai de divisão, eu não poderia jogar na Lazio. Então esse jogo foi transmitido para toda a Itália no sábado. E os jogadores, depois eu fui para a Lazio, né? E os jogadores da Lazio falavam assim, cara, os caras só falavam o seu nome. Quando você fez os 2 gols e quebrou a invencibilidade do Real Madrid, os caras já diziam que você estava contratado. Então, eu louvo a Deus e glorifico a Deus todos os dias, tanto no passado, no presente. Meu filho recorda muito bem os gols que eu fiz através dos vídeos. E eu não fiz o gol mais bonito da minha carreira, não foi nem no Internacional, foi contra o Real Madrid no Bernabéu, no jogo também de ida. Então, naquele ano, fiz 4 gols contra o Real Madrid, 2 no Bernabéu e 2 em casa, e eu acabei sendo vendido para a Lazio na semana seguinte. Nossa, cara, que coisa louca, Amarildo, pelo amor de Deus. Eu acho que no histórico do futebol brasileiro, né, de jogadores que atuaram na Liga Espanhola, esse feito que você conseguiu alcançar, porque lá no passado, né, teve o Evaristo de Macedo, né, Amarildo, teve uma carreira brilhante, tanto no Real quanto no Barcelona, né? Teve o Ronaldinho Gaúcho também, que fez um sucesso lá no Barcelona, teve o Ronaldo Fenômeno, que também jogou nas 2 equipes,
mas alguns números que você conseguiu alcançar na sua carreira, jogando num time pequeno, eu acho que são números muito expressivos mesmo. Acho que não à toa, porque a Lazio foi atrás de você depois, mas isso é um assunto para daqui a pouco. Enoque, manda a sua pergunta para o nosso amigo Amarildo, Enoque. Nossa, cara, eu tô fascinado, velho, com o que esse cara tá falando, meu parceiro. Tô fascinado mesmo, porque não é brincadeira, não. O Emerson, o Alexandre, mas antes de chegar ali no Celta, eu vou voltar um pouquinho, né, cara? Porque não tem como chegar lá sem falar do Internacional, do sucesso que o Amarildo fez no Internacional, aquela final de 87 contra o Flamengo, o Amarildo no auge mesmo, sendo tratado aqui no Brasil. Enoque, até porque se a gente não falar do Inter, o pessoal lá do Sul, o pessoal pega pesada com a gente aqui no Arquivos de Futebol, parceiro. O pessoal lá do Sul, lá, eles cobram. O pessoal é brabo, é fera brava. O pessoal do Sul fala assim, porra, meu parceiro, vocês só são do eixo, vocês só querem falar de Rio e de São Paulo, né? Então tem que falar do Inter, do Colorado, tá certo, Enoque? Manda ver aí. Então, e falando do Internacional, fez 2 campeonatos extraordinários, 87 e 88, chegando à final contra Flamengo e contra Bahia, e infelizmente naquele momento não conseguindo o título. Como que foi para você ali aqueles 2 anos no Internacional, Amarildo? Conta um pouquinho pra gente da Copa União, como que foi chegar à final contra o Flamengo, o Inter com um timão e o Flamengo também com um timaço, como foi pegar o Flamengo do Zico, Bebeto, Renato, aquele negócio, mas o Inter também, assim, jogando um futebol esplendoroso, e o Amarildo no auge. Como que foi para você? Bom, eu queria falar um pouquinho. O Internacional é o clube do meu coração, né? É o clube que me projetou, me deu a oportunidade de poder ser bem sucedido. Fui bem sucedido no futebol, mas a referência no Brasil sempre será o Internacional. O Internacional é o time que eu, cara, a cor vermelha, a torcida, o carinho que eu tive ali, os amigos que eu deixei. Eu sempre olho para o céu e falo, Deus, como o Senhor foi grato comigo. Eu joguei naquele Maracanã com 115 mil pessoas, uma final de campeonato. Eu sou privilegiadíssimo, porque fazer uma final contra o Zico no Maracanã e contra o Maradona em Nápoles, são poucos jogadores que iriam fazer essa final. E jogar com grandes jogadores. Então, o Internacional... Eu vou contar uma história do Internacional que é muito bacana. O seu Enio Andrade, nós jogamos a semifinal no estádio Beira-Rio, e o time do Cruzeiro também era um timão, se vocês lembram, tinha Douglas, Cláudio Adão, Balu, era um timão. Careca, né? Do Cruzeiro, careca. E eu jogo no estádio Careca, era um timão. E aí quando foi 0-0, nós fomos para o vestiário e terminou o jogo, nós não olhamos um para o outro, o Tafarel olhou para mim, olhou para o Balalo, para a Luísa, tudo aquela molecada, era tudo garoto de 22, 21 anos, e olhamos assim e falou, cara, se nós empatamos aqui, nós vamos levar um balaio lá no Mineirão, nós temos que ficar fechadinho e tentar um contra-ataque. E nós estávamos preocupados, era um jogo de quinta-feira à noite, se vocês lembram disso. Só que no avião eu fiz algo que Deus mandou fazer, cara. Não tinha como não ser Deus. Eu casei naquele ano e a minha esposa pediu uma grana emprestada para mim, assim, meu amor, nós vamos casar, precisamos de um terreno. Aí o presidente falou, Amarildo, faz o seguinte... Eu vou te emprestar, depois a gente vai descontando aí nas luvas, nos bichos, nos prêmios. Eu falei, beleza. E esse terreno, onde eu morei muitos anos, foi em Limeira. E aí, no avião, eu tô
dentro do avião, assim, Deus falou comigo, falou, sai do seu lugar, meu filho, vai lá falar com o presidente. Eu fui igual um robô. Estava o presidente Marcelo, o Medeiros, né? O Marcelo não, o presidente Medeiros, o Záquia, o Luiz Fernando Záquia, e outros dirigentes estavam ali também. E eu parei na frente deles e eles perguntaram para mim assim, o que você quer aqui? Eu falei bem assim, gente, eu vim aqui por uma causa. Eu vim aqui dizendo que eu vou fazer o gol da vitória no Mineirão e eu quero dizer para vocês o seguinte, e se eu fizer o gol da vitória, aquele terreno está quitado. Aí eu não vou pagar esse terreno, não. Rapaz, os caras abriram uma garrafa de uísque lá e comemoraram. Falaram, tá fechado, vamos embora. Eu só sei que aos 12 minutos da prorrogação eu fiz o gol que levou o Internacional à final do Campeonato Brasileiro de 87. E eu sempre digo assim, eu escrevia na lousa, né, sempre um versículo da Bíblia, e o seu Enio Andrade me chamava de pastor, e eu falava assim, Isaías 40:30 dizia, os jovens se cansam, se fatigam, os moços saltam, mas esperam no Senhor, renovam suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E eu colocava sempre esse versículo em todos os clubes que eu passei. E no Maracanã não tinha lousa. E eu não coloquei o versículo. Aí o que aconteceu? Perdemos para o Flamengo, que era um timaço, Flamengo. Aí na preleção de terça-feira, o seu Enio Andrade disse assim, o Isaías do Amarildo esqueceu da gente, mas está tudo bem. Mas são histórias do Internacional, eu levo com muito carinho, os gols que eu fiz, os gols que me deixaram chegar até na Europa, vibro até hoje com o Internacional e, como eu falei, fui artilheiro do Campeonato Gaúcho por 2 vezes, mas eu sabia que Deus estava no controle da minha vida aí. Maravilha, 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 maravilha. Emerson, vamos dar uma passadinha nos nossos amigos que estão mandando um salve aí para o Amarildo, pode ser? Vou passar aí na tela, aí você vai identificando aí a rapaziada. Eu estou aqui com alguns amigos aqui, ó, o Edu Lascano, grande Amarildo, o Marcelo Mona, que jogou no São Paulo. Marcelo Mona, meu parceirão, jogou no São Paulo, jogou lá no Vila Nova, né, Mona? Jogou comigo, grande... Jogou, né? Jogou comigo. Grande abraço ao Mona, jogou comigo. É isso aí. Ele também está te mandando um abraço para você, viu, Amarildo? O meu amigo Marcelo Mona. O Alex Pimentel também falando que o Arquivos do Futebol está cada vez melhor. Obrigado, Alex Pimentel. Um beijo para você, minha querida amiga Isabel Ravalini, esposa do nosso saudoso amigo Ayrton Ravalini, que foi para o céu jogar lá nos gramados do Senhor. E a Isabel está mandando um beijo para você, viu, Amarildo? A Isabel é gente fina demais, ela é uma pessoa que eu prezo muito, e eu estou muito próximo a Isabel depois que aconteceu essa situação do Ayrton, que nos deixou, e a Isabel é uma guerreira. Está te mandando um beijão, viu, Amarildo? Obrigado. Um abraço a vocês todos aí. É isso aí. O Edu está falando assim que o Homero Cavaleiro, que foi o antecessor do Enio Andrade, é isso aí. Tá certo, Homero. O Edu está falando, o Homero Cavaleiro, grande treinador também. Clairton também, o Clairton também é colorado igual a Amarildo. Só que hoje mora lá no Espírito Santo, em Cachoeiro, Itapemirim. Um abraço para você, Clairton. Outro abraço também, quem está mandando pro Amarildo é o meu amigo José Fernando Gatãozinho Naval. É uma lenda do futebol do Juventus, do São Bento. O Gatãozinho mandando um abraço para Amarildo, dizendo que você também jogava muito, Amarildo. Grande Gatãozinho de Piracicaba. Isso. É isso aí. O Ivo Gonçalves Maia também dizendo que você jogava muito. O Neymar Marcucci de Santo André, né? O Edu Lascano falando sobre a final do Brasileiro do 87, Amarildo, autor do gol no 1-1.
Verdade, o Amarildo que meteu a bola na rede naquele 1-1 lá, né? Qual o sentimento de ter perdido aquela final do Brasileiro? O Amarildo falou agora para vocês aí, Edu, que não foi fácil, mas o Flamengo era um grande time também, foi uma grande final. É isso aí. O Carlos Antônio Miller, falando que o Amarildo lá de Americana, a minha prima Maria de Lourdes Pereira, boa noite, minha prima Nenê, mandando um beijão também para o Amarildo. O Vladimir Fraga é outro colorado que está aqui, vários gols que eu vi dele pelo Inter, é isso aí, Emerson. Você vê que o cara tem muito fã pelo Brasil inteiro. Ô, Amarildo, cara, depois desses recados aqui, desse monte de fã que você tem aqui pelo Brasil afora, e ver você, né, cara, falando sobre a sua carreira, sobre a presença de Deus na sua carreira, né, a sua religião, enfim, essa carreira vitoriosa. Onde você mora hoje, Amarildo? Você está morando em São Paulo, no interior de São Paulo? O que você está fazendo de bom na sua vida? Qual é a tua atividade hoje? Se tem alguma ligação com o futebol? Conta um pouquinho do seu dia a dia para a gente, Amarildo. Bom, eu até vou me mandar uma estatística só para poder, a título de recordação, o maior centroavante da história do Internacional por índice de gols e jogos jogados, eu sou o primeiro, foi incrível que pareça. São 50 e... Eu joguei 86 jogos e fiz 51 gols, e eu estou na lista lá como top. Vamos ver se ninguém me passa, mas teve grandes centroavantes do Internacional. Eu moro em São Paulo, fui por muito tempo radicado em Limeira, e depois eu acabei formando meus filhos todos. Eu tenho uma filha italiana, uma filha espanhola, uma filha portuguesa e um filho brasileiro. Só lembrando que é com a mesma esposa, tá? Só para vocês não ficarem aí achando que eu faço filho nesses países aí não, hein? Eu avisei que você era internacional até na família, cara. Minha casa tem nações aqui, né? Mas você mora na capital, eu estou Amarildo? radicado em São Paulo. Na capital? Moro na capital. Que bairro? Que bairro? E só lembrando, né? Tava lembrando, o Enoque falou, não vamos esquecer do Internacional. O Internacional é realmente o ponto de referência, ponto de partida, né? Da história, da minha história. Eu sei que um dia eu vou voltar lá como treinador de categoria de base, isso aí tem muito bem claro. Hoje eu sou treinador de categoria de base, sou formador de atletas, né? E eu tenho muita vontade de voltar ao Colorado, mas nessa posição de poder formar atletas para o futebol europeu, formar atletas para o futebol brasileiro. Então eu tenho muito carinho pela torcida colorada, pelos dirigentes, jogadores, pela camisa colorada. Eu estava lá na Itália, né, eu estava contando um pouquinho da história, e aí eu estava no Celta de Vigo, fui para Lazio, não sei se só para lembrar um pouquinho da Lazio também. Amarildo, eu tive o privilégio de quebrar a invencibilidade do Napoli. Qual a importância do Gianmarco Calleri na sua vida? Pode falar. Qual a importância do Gianmarco Calleri na sua vida? Na sua saída da Espanha para a Itália? O presidente foi um amigo meu que se tornou amigo depois, né? Eu tive um acordo com ele. Quando eu saí do Celta de Vigo, foi criada uma cláusula no meu contrato por 250 milhões de pesetas, em torno de 3 milhões e meio de dólar na época. Eu sairia do Celta de Vigo para qualquer lugar, eu pagando. E eu lembro que o Gianmarco Calleri, o presidente, ele foi até Vigo com uma mala e pagou 250 milhões de pesetas e me contratou naquele ano, pelo que eu tinha feito no Celta de Vigo. Então o Gianmarco Calleri foi um ponto de referência, e ele disse o seguinte para mim:
se você fizer 12 gols no primeiro ano na Lazio, eu renovo por mais 2 anos o seu contrato. E eu fiz 12 gols, realmente fiz 12 gols, sendo 11 gols no campeonato e 1 em Copa. 8 gols no campeonato, fiz 3 gols em Copa, foi 11 gols. Foi a aposta que eu tinha feito. E aí, na aposta, ele disse para mim o seguinte, falou, Amarildo, eu não posso cumprir aí essa aposta, mas eu quero dizer para você que eu tenho um clube interessado em você, que é o Senna, e ele paga o dobro. Então, eu olhei para o céu, olhei para o bolso, olhei para todo mundo, falei assim, onde que é o caminho de Cesena? Estou indo embora. Pagando o dobro para mim, eu vou, né? E eu fui para Cesena e fiquei 2 anos lá em Cesena também. Maravilha. Emerson? Ô, Amarildo, essa mudança, né, do Celta para Lazio, né, você faz uma dupla bastante interessante ali com o Rubens Sousa no ataque, né? Mas o grande sempre existe um grande mistério em relação a Lazio, né? Que é em relação à torcida e tal. Como é que é a relação da torcida italiana, e principalmente a torcida da Lazio, que é tão comentada mundo afora? Como é que é a relação da torcida com o clube? Você sentiu algo de diferente da torcida da Lazio com você? Como é que era a relação do Amarildo com a torcida italiana? Rapaz, eu tenho muitos amigos italianos, muito amigo Laziale. Eu quero dizer para vocês algo que eu nunca vi até hoje como jogador, como treinador, como empresário, o que eles fizeram comigo durante todo esse tempo. São 30 anos que eles gritam meu nome no estádio todo jogo. Todo jogo eu tenho uma música que eles cantam meu nome, e todo mundo pergunta, mas cara, quem é Amarildo? Pô, isso aí. Aí os pais levavam no campo os filhos que se tornou pais, e aí eu tive lá no estádio, na Copa Itália, onde a Lazio ganhou do Milan, no estádio de San Siro, o estádio todo cantando o meu nome. Eu nunca vi isso no futebol brasileiro, eu nunca vi isso em outros estádios. É lógico que você vê uma vez ou outra cantar o Zico no Maracanã, porque são alguns jogadores importantes, mas todo jogo eu acredito que foi a primeira vez que eu me senti honrado num clube de futebol, foi na Lazio. E não só na Lazio, o próprio Internacional de Porto Alegre, no São Paulo, mas a Lazio era uma referência em termos de torcida, como o Emerson estava perguntando. É uma torcida incrível, são apaixonados por brasileiros, são apaixonados por futebol, e eu no primeiro ano eu fiz 11 gols, e os 11 gols eu fiz no estádio do Flamínio, estádio da Lazio em Roma. Fora de casa eu ajeitava a bola, eu jogava recuado, mas isso ficou marcado na cabeça de muitos atletas. Eu até vou pedir para contar uma experiência, se é possível, não sei se vocês possam. Claro, sem problema. Eu tive uma experiência muito bacana há 1 ano e meio atrás, quando eu fui fazer a cidadania italiana da minha esposa, dos meus filhos. E um jornalista de Roma, torcedor da Lazio, que trabalha na rádio da Lazio, me encontrou no telefone e disse: Amarildo, eu quero que você venha dar uma entrevista aqui na minha rádio, aqui na Rádio Lazio. E eu falei: não, cara, eu vou sim, só que tem um problema, você não imagina o tempo que eu estou te procurando, e agora eu consegui te encontrar, eu tenho algo para te dizer. Eu disse: tá, cara, eu vou. E ele disse assim para mim: só que você faz um favor, você traz a Bíblia para mim. Eu falei: caramba, eu dava a Bíblia todo jogo, ele queria uma Bíblia. Enfim, eu peguei, fui até a rádio, fui antes de fazer a entrevista, ele me abraçou e disse assim: Ale, Emerson e Enoque. Ele disse o seguinte: no ano de 1989, eu estava no campo de futebol, eu havia 12 anos de idade. Eu fui com meu pai ali, e o Napoli veio jogar
E quando você fez os 2 gols, principalmente o segundo gol, antes de você fazer o gol, eu perguntei para o meu pai: papai, por que o Amarildo dá Bíblia para o adversário? Ele disse para mim assim: ele dá porque ele demonstra a sua fé, ele fala do Deus que ele serve, e aí ele demonstra a sua fé dessa maneira. E aí eu virei para o campo e você fez o segundo gol. Quando você fez o segundo gol, eu disse para o meu pai: papai, eu fui na direção dele, na frente dele, e ele olhou para o pai e disse: se o Deus do Amarildo existe, um dia eu quero abraçá-lo. E ele, chorando, me abraçou. É uma história muito bacana de alguém que tinha somente 12 anos de idade e se tornou um torcedor meu, um torcedor assim até hoje. É uma história talvez inexplicável, porque só a gente estando perto da pessoa para ela contar essa história. Cara, é emocionante. Emocionante mesmo, essas histórias do Amarildo, de determinação, de amizades, né, Enoque? Que bacana, né, cara? A gente chega até a arrepiar, velho. Mas fala você, vai. Fala você, porque eu tô meio aqui emocionado, porque hoje eu tô muito emotivo. Hoje eu tô num dia daqueles dias emotivos, né? E o Amarildo falando essas coisas aí que ele tá falando, sinceramente, cara, ó, tá arrepiando. Fala você. É emocionante, é bacana, Alexandre, e é bom a gente ouvir essas histórias, né? Isso demonstra que, cara, para tudo tem algo positivo, cara. Para todas as coisas que a gente passa tem algo positivo, algo que gera ao nosso favor, algo que gera, que nos dá força a cada dia. É muito bacana mesmo, muito bacana mesmo. Eu vou dar sequência. Enoque, eu posso só dar um recadinho aqui de uma pessoa muito especial para mim? Emerson, põe na tela aí a mensagem do Hamilton. Isso, tá aí. Hamilton Ramos, meu amigo. Hamilton Ramos, treinador de futebol de base. O Hamilton Ramos, filho do grande Alfredinho. Nossa, meu. Cara, Hamilton, obrigado por você estar na nossa sintonia. O Hamilton Ramos está mandando um abraço, falando que foi muito feliz de ter trabalhado com o Amarildo e ter conhecido um profissional competente. Tá lembrado dele, o Amarildo, do Hamilton? O Hamilton, da onde é? Ele é... Desculpa, eu não ouvi direito aqui, cortou. O Hamilton Ramos, aqui de São Paulo, que trabalhou aqui. Olha a fotinho dele aparecendo na tela aí. Filho de um grande treinador do nosso futebol, Alfredo Ramos. Tá lembrado? Ouvi falar, mas não conheço pessoalmente, ouvi falar. Estou lembrado. Não, eu acho que você trabalhou com ele, eu acho. Você não deve estar lembrando agora. Mas está te mandando um grande abraço. Isso. O Hamilton é um grande profissional. Ele aqui? Eu acho que você trabalhou com ele aqui em São Paulo, o Amarildo. Você não está lembrando agora, mas o Hamilton trabalha aqui em São Paulo. Ele tem pedigree de craque. O pai dele foi um grande treinador aqui também do Nacional, jogou muito futebol também, o pai dele. Grande Hamilton, um abraço para você. Tá dado o seu recado aí. Desculpa, o Enoque, eu interrompi você, pode continuar. O Alexandre não, na verdade é Amarildo, né? Depois ali da Itália, você dá uma passada ali pela Espanha, uma passada por Portugal, é provável, com certeza, onde você teve os seus outros filhos, né? Uma passagem na Espanha e em Portugal. Gostaria que você falasse um pouquinho do Logroñés e do Famalicão, e depois a sua chegada no São Paulo. Como que foi a sua chegada no São Paulo? Você esperava voltar novamente para um time grande aqui no Brasil? Então, eu lembro que depois do Cesena eu fui para o Logroñés, né? Eu joguei no Logroñés da Espanha, juntamente com o Clebão. Depois eu fui para o Famalicão e acabei voltando da Europa, né? Só que quando eu voltei da Europa, eu achava que eu ia conseguir contratos fáceis.
por ser artilheiro no Inter, por ser artilheiro na Itália, por ser artilheiro na Espanha. E ali Deus me trabalhou em tantas coisas na minha vida naquele instante, e eu fiquei 9 meses desempregado, e eu lembro que, eu não sei se vocês lembram do Camargo, ponta direita, né? Não sei se vocês estão lembrados dele, jogou no Santos. Começou na Portuguesa, né? Lá no Barretos. Disse... No Barretos. Barretos, Portuguesa, Inter de Limeira e Santos. É isso aí. E ele me ligou dizendo: Amarildo, tem um clube para você. É a União de Araras, o Serginho Chulapa é o treinador, está precisando de um jogador de área, só que tem uma situação aí. Eu falei: qual que é? Você tem que fazer teste. Eu falei: cara, fazer teste? O cara, vou fazer teste aonde? Ele disse: não, tem que fazer um teste lá. Mas um teste assim, para ver como é que está seu joelho, seu tornozelo. Rapaz, eu lembro até hoje, parecia uma humilhação, né? Eu pegar minha chuteira, pegar meu carro, ir até Araras, fazer um treino, e eu tive que fazer isso. Deus quebrou o meu orgulho, Deus quebrou tantas coisas. E no treino, eu dei uma bicicleta lá, eu quase quebrei a coluna. Só que a bola entrou, foi no ângulo. Aí o Serginho Chulapa falou: pode sair do treino. Falou: vai lá em cima, faz o contrato. E aí foi ali que eu joguei fiz um campeonato bom no União de Araras. Seu Tele Santana viu eu jogar e disse, e aí o seu Tele indicou, juntamente com o alemão, que era meu amigo também, jogava no São Paulo. Ele me indicou para o São Paulo para jogar, e aí eu fiz o contrato. Aí voltei para... Dei uma ré de 10 para ir dar uma avançada para frente aí no São Paulo. Legal. Viu? Amarildo, quem está te mandando um abraço aqui, mais uma vez, eu vou te falar, é o Hamilton Ramos, falando que você trabalhou com ele lá no União. Você acabou de falar agora do União, de Araras, o Hamilton trabalhou com você lá no União, tá? E a Isabel também, lá de Santa... A Isabel, a viúva do amigo aí. Grande amigo meu. Agora... Então, lembrou. Agora sim, manda um abraço, Hamilton. Isso, Hamilton Ramos, trabalhou com você agora lá no União. Agora sim, Hamilton aí. Isso. Sabe, o Gatãozinho, o Amarildo, ele falou que está emocionado aqui com o jeito que você fala sobre o nome de Deus, cara. Essa live aqui é uma live esportiva, né? É uma live esportiva. Mas o Gatãozinho... O Gatãozinho é meu amigo do dia a dia, né, do WhatsApp. O Gatãozinho é muito religioso. Ele tem muita fé em Deus. Ele falou assim que está emocionado da forma com que você fala em Deus. Independente da sua religião, se você é católico, se você é evangélico, mas o jeito que você fala em Deus emociona realmente, e eu realmente me arrepiei. Né? Não é isso, Gatãozinho? Tá dado o seu recado aí. Então, tá dado o recado do Hamilton, da Isabel e do Gatãozinho. Beleza? Grande Gatão. Gatão é uma pessoa incrível, marcou história, é um torcedor e foi um jogador do 15 aí que tem muita referência. Conheci ele lá em Piracicaba, conheci o seu pai, foi meu treinador também, seu Gatão, e eu sou muito grato assim, a Deus por conhecer pessoas do futebol que marcaram histórias. Eu só falando do que eu imagino, eu gosto de falar disso, inclusive eu vou aproveitar aqui, eu sei que tem uma enormidade aí de torcedores, né, e fã, eu estou lançando um livro que conta as histórias que eu estou contando a vocês, o legado de um atleta cristão num mundo tão difícil. Então, conta a história de gols, conta a história de coisas que aconteceram, histórias que aconteceram, e todas as histórias estão envolvidas, de todos os 17 clubes que eu joguei, entendeu? Então, quando eu fui para Lazio, só para falar para o Gatãozinho, ele que gosta dessas histórias, eu fui para Lazio e eu fui para o Vaticano, né? Então, eu era um jogador... Eu não pregava a igreja, eu não falava de igreja, eu falava que Jesus mudou a minha história.
Então, o pessoal da Itália sabia, porque é um povo muito católico, então eu sabia que eu estava indo ali em Roma, caí em Roma, né? O que eu vou fazer? E aí eu treinei 10 perguntas que um jornalista poderia perguntar na minha chegada em Roma. Eu treinei. Se você falar que eu não treinei, 10 perguntas com a minha esposa. Peguei o avião, cheguei em Roma. A primeira pergunta que o jornalista fez para mim, perguntou assim: Amarildo, tu crê que o Papa é enviado de Dio? Eu falei: caramba, cara, essa aí eu não treinei. Pô, não treinei essa aí, não. Foi a primeira pergunta em Roma. E eu olhei para o céu e falei para Deus: responde aí para mim, porque essa pergunta ela confronta, né? Era um confronto que eu tinha que ter em relação ao Vaticano, ao Papa. Eu disse o seguinte: eu disse não. Quando eu disse não, o jornalista queria me matar, né? Eu falei: cara, não, calma, eu vou te dar a resposta, né? Aí eu disse: quando Jesus foi aos céus, ele disse que mandaria o Consolador, o Espírito Santo, esse seria o enviado de Deus na Terra. Mas eu gostaria de dar um abraço ao Papa, como maioral da Igreja Católica, como representante maioral, e realmente foi uma resposta que não foi nem minha, foi Deus que me deu. E eu, cara, fui muito bem querido em Roma, pela Igreja Vaticana, pelas pessoas, porque eu não falava de religião, eu falava do que Deus tinha feito na minha vida. Legal, muito bom, muito bom. Nesse dia de hoje, nesse dia tão triste, né, cara? Um dia tão triste para todos nós, né, que amamos futebol, né? Tivemos 2 perdas hoje aí nós vamos falar no finalzinho do programa aqui hoje, mas então vamos dar sequência aí com a pergunta do Emerson, né? E agradecendo mais uma vez essas palavras do Amarildo, que elas nos enchem de esperanças para que possamos, então, um dia viver dias melhores, né, Amarildo? Emerson, manda a sua pergunta aí, parceiro. Vamos lá. É isso aí. Uma live bastante especial, né? A gente que vive dias difíceis, né? Só Muito. tocando ali, né, acho que a Bíblia, se eu não me engano, a Bíblia no Salmo 84 fala, né, de que ninguém chega em Israel sem passar pelo Vale de Baca, né, o Vale das Lágrimas. Então, acho que a gente tá caminhando, chorando, mas logo, logo a felicidade vem ali logo, logo, né? Ô, Maria, você tava falando no começo, que você trabalha com base, né, com os meninos de base também. Eu queria que você, trazendo para o futebol atual, onde você enxerga o principal defeito do futebol brasileiro em campo, na questão de talento, de qualidade? Por que a gente, por exemplo, né, a gente tem o exemplo o Flamengo virou um grande exemplo, né, a ser seguido, né, com um futebol mais moderno, vamos dizer assim, implantado pelo Jorge Jesus, uma forma diferenciada de jogar, enquanto os treinadores brasileiros ainda tem uma certa dificuldade. Então, assim, a dificuldade está na formação da base dos nossos atletas, ou a dificuldade está no jeito de trabalhar dos treinadores atuais? Bom, eu sou muito taxativo e sou muito crítico em algumas situações. Eu acredito que o futebol melhorou muito, evoluiu bastante. Acredito que vai melhorar ainda. O futebol brasileiro vai se tornar sempre o número 1. Nós temos qualidade, nós temos capacidade, temos técnica, temos talento. E realmente foi perdido algo no meio desse caminho. A valorização, acho que, do futebol não é somente as pessoas que não jogaram. A valorização, ela pode unir os jogadores ex-atletas com aqueles que estão chegando. Eu acho que esse equilíbrio, ele precisa ter. O futebol precisa ter o equilíbrio nas categorias de base, porque não é uma crítica àqueles que não jogaram e estudam. Eu acredito que eles podem ajudar muito aqueles que não estudaram e se tornaram grandes craques do futebol. Então, o futebol, infelizmente, no Brasil, não é como na Europa, onde que o garoto se forma numa faculdade e todos têm uma direção de estudos, além do talento que joga. Eles têm uma mentalidade de onde, quando parar, ele ser alguém
um empresário, ser bem sucedido pós-futebol. Então, o que acontece? Nós hoje não temos essa mentalidade, porque quantos jogadores se aposentam hoje? Muito pouco. Estou falando de aposentadoria mesmo de grana, não estou falando de aposentadoria do futebol. Então não temos uma lei que favoreça ao atleta e os atletas não estudam. Quando vê que tem condição de jogar, eles largam o estudo e vão para jogar futebol. E aí o que acontece? Você chega, esses treinadores que conhecem, que têm um olho clínico, que sabe trabalhar, eles não podem também ficar parados no tempo, eles têm que pedir ajuda na atualização do futebol. Se isso acontecer no futebol brasileiro, temos muito a ganhar com o futebol aqui no Brasil. Não podemos dizer que aqueles que entraram no futebol, treinadores que nunca jogaram futebol, vão ser feras. Mas se tiver esse equilíbrio com aqueles estudiosos do futebol, preparadores, treinadores, juntamente com aqueles que sabem, que têm olho clínico, que sabem também jogar dentro das 4 linhas, eu acredito que o futebol vai para frente. Mas se continuar da forma que está, um querendo matar o outro, nós vamos estar aí com problemas aí daqui para frente. Tá certo, Amarildo. Emerson, vamos dar uma passadinha só rapidinho, né, nos nossos colaboradores, nossos patrocinadores que fazem com que o Arquivos do Futebol siga em frente. Eu quero falar aqui, Amarildo, Enoque, Emerson e amigos de casa, do JM Supermercado, lá na rua 36, esquina com a Avenida 13, Vila Rios, em Barretos, São Paulo. O JM Supermercado do meu amigo Manolinho Gonzalez vende muito, porque tem qualidade, que vai para a tua mesa em Barretos e região, vai com qualidade, vai com preço bom, vai com honestidade, beleza? JM Supermercados é a marca forte de Barretos, onde você pode encontrar coisa de qualidade com o meu amigo Manolinho Gonzalez. Um abraço, Manolinho. Também quero falar aqui de um amigo nosso lá de Joinville, Santa Catarina, que tem a loja do pintor do meu amigo Sandro Budal, lá na rua Fátima, número 429, lá no bairro do Itaú, em Joinville, telefone 47 34 29 4000. E na Paulo Schroeder, 776, lá no bairro Petrópolis, em Joinville, telefone 47 30 34 0800. A loja do pintor, aí em Joinville, você que está em Joinville, viu, Paulo Egídio? Ponta esquerda, bom de bola, viu, Nardella? Você que mora aí em Joinville, Nardella, Paulo Egídio, né, o Valdo, os meus amigos de Joinville, comprem lá na loja do pintor do Sandro Budal, aonde tem o melhor de tintas automotivas, industriais e imobiliárias. Combinado? Eu também quero falar aqui da página sensacional desse careca que tá aqui embaixo, esse careca aqui, ó. Tá vendo o careca de camisa branca? Esse cara aqui é meu parceiro, é o Enoque Júnior, que tem a página Histórias de Boleiros. O Enoque Júnior, que é um rapaz multimídia, tá no Facebook, tá no YouTube, tá no Instagram e também tá no Twitter, com a sua página Histórias de Boleiros, que conta histórias maravilhosas do nosso futebol do passado, inclusive histórias que esse rapaz aqui tá, o Amarildo. O Amarildo tem um monte de história lá, ó, tá cheio de história do Amarildo, lá no Histórias de Boleiros. O que não falta é gol do Amarildo. E se o Amarildo não tiver, a gente vai atrás, né, Enoque? Nós dá um jeito de achar uns gols. Não é verdade, Enoque? O Alexandre, mês que vem lá no Histórias de Boleiros, é só campeonato brasileiro, então vai ter Amarildo a dar com pau lá, cara. Então pronto, então parceiro. Então o Amarildo agora é nosso. Ele é do Arquivos do Futebol, é do Histórias de Boleiros, e ele é da torcida do Inter, do Botafogo, da Inter de Limeira, do Independente, do 15 de Piracicaba, da Lazio, do Cesena. Caramba, que gostoso, cara, que papo legal com o Amarildo aqui. Nós vamos caminhando já para 1 hora de live aqui. Vamos tentar, então, fazer a nossa última pergunta para o nosso amigo Amarildo. Só antes eu queria deixar um recado aqui, pessoal, para que vocês aí que seguem o Arquivos do Futebol aqui no Facebook. Pessoal, tem 2 formas de seguir o Arquivos do Futebol no Facebook. No grupo Arquivos do Futebol. E nós temos também agora uma página, que é uma página destinada para
essa live, por exemplo, hoje, esse papo com o Amarildo, ele está sendo ao vivo. Ele vai ficar gravado pela eternidade na nossa página do Arquivos do Futebol no Facebook, beleza? Então, o Amarildo está lá no Facebook, na página do Arquivos do Futebol, e também está no nosso canal do YouTube, Arquivos do Futebol Oficial. Então, cada semana tem um craque diferente. Hoje é a vez do Amarildo, que a gente está aqui feliz da vida em poder bater esse papo com ele. O cara é realmente um cara sensacional, um cara alto astral. Estou muito... Amarildo, eu estou muito feliz, viu, cara? Eu vou até agradecer depois para o Cláudio, porque a gente já tinha você lá no grupo, né? De vez em quando tem uma foto tua, aí eu marco você lá para você olhar a foto e tal. Mas o Cláudio, meu amigo, que viabilizou, viu, Cláudio? Você tá agora voando aí pelo Brasil afora aí? Cara, quando você vê essa live, parceiro, muito obrigado, porque você colocou o Amarildo hoje na nossa tela aqui, pra gente é um prazer imenso. Amarildo, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que foi a tua experiência aqui no futebol paulista, em times de menor expressão, porque você jogou numa porrada de time bom, né? Botafogo, Inter, time de massa, né? Na Lazio, aquela rivalidade toda lá na Itália com a Roma. E aqui no interior de São Paulo? 15 de Piracicaba, Inter de Limeira, Independente de Limeira. Gosta do interior de São Paulo? Como é que é na sua cabeça o interior de São Paulo, futebol raiz aqui de São Paulo? Me conta a sua experiência aqui, Amarildo, aqui no interior de São Paulo. Bom, eu agradeço sempre o carinho de cada torcedor do União de Araras, que hoje, infelizmente, está fora aí da vitrine. O pessoal do Independente de Limeira, tive a escola de futebol aqui por 20 anos, pela Internacional de Limeira, onde eu fui campeão paulista da Série A2 em 96. O 15 de Piracicaba é muito particular. Eu lembro um gol muito importante que eu fiz no 15 foi contra o São Paulo, que quebrou também uma invencibilidade do São Paulo. Era um timaço do São Paulo, com Sidney, com Careca, Miller, Pita, no ano de 86. E aí jogaram o Barão de Serra Negra, estava cheio, e eu fiz o gol da vitória. Então, eu tive algumas experiências, também no São Paulo, né? Eu fiz o gol na Boboneira, os 2 gols lá, que até hoje o São Paulo não ganha mais do Boca Juniors lá. Fiz gol no Independente de Limeira, onde também estou radicado. Enfim, eu sou muito grato o carinho, né, desses times pequenos que eu joguei. Eu levo sempre no meu coração e eu tenho certeza que muitos jogadores que jogaram em times grandes, como eu joguei, esquecem do passado, né? Esquecem desses clubes pequenos. Não falam do Toledo, não falam de onde eu sempre falei do Toledo, sempre falei do União de Araras, esses clubes pequenos, como você falou aqui em São Paulo. Então eu mando um abraço de coração a todos que vibraram ali com os meus gols, a todos os dirigentes da época, o próprio Gatãozinho, cara, que é um cara espetacular que está em Piracicaba, que é muito querido da torcida. Então, o que eu levo assim de título realmente foi da Internacional de Limeira, onde eu fiquei radicado por muitos anos, e subimos de divisão no ano de 96, e ali a gente pôde estar com o nome cravado ali também no Limeirão. Então, mas foi muito gostoso esse período que eu passei nos times pequenos. E o Operário de Mato Grosso, né, para não esquecer, o Operário de Campo Grande, que é um time da capital, mas... Tá certo. Travou? Fala, Emerson. Amarildo, mais uma vez eu te agradeço muito por ter atendido aí o nosso convite, tá? A gente já se falou hoje à tarde um pouquinho, né? Deu tudo certo, graças a Deus, né? A gente conseguiu trazer a sua história aqui, um pouquinho da sua história aqui pro pessoal que está nos assistindo, né? Um universo de quase 30 mil pessoas, né? Só do Arquivos do Futebol e das demais páginas que estão sendo compartilhadas, estão tendo esse prazer de te ouvir falar. E eu não vou te fazer uma última pergunta, não. Eu queria só que você deixasse para esse povo todo que está te ouvindo
deixasse um recado de coração para todo mundo que está te ouvindo aí, um recado de esperança, você que tem o dom da palavra, que você falasse um pouco aos corações de todos que estamos vivendo dias difíceis, né? E você falasse de coração para todo mundo. Bom, tanto no futebol como na vida de cada um, eu tenho um texto que eu gosto muito, que foi de Salomão. Ele diz no seu texto ali, em Eclesiastes, que é melhor o fim de todas as coisas que o começo. É melhor você ir num velório do que você ir numa festa. E quando você olha para o final da sua carreira, para o final da vida, para o final das coisas, você vai saber o que você fez, que tipo de legado você deixou, e vai deixar para aquelas pessoas que olharam para você. Então, é por isso que esse livro que vai ser lançado, O Legado de um Atleta Cristão, ele não fala de religião, ele fala simplesmente do que você pode deixar um legado para as futuras gerações, para os filhos, para os netos, para os amigos. Então, o importante, aqueles que estão escutando, é saber que o mais importante é o fim das coisas, não o começo. O começo ele é enganoso, muitas vezes você não tem, mas o final você vai olhar quem é você. Então, eu fico muito grato pelo convite de vocês, as pessoas que estão ouvindo. Eu sei que nós estamos aqui porque Deus nos permitiu, mesmo nesse tempo de coronavírus, Ele guardou a vida de cada um. Aqui tem guardado a família. E que Deus possa abençoar cada família que está escutando, que possa guardar dessa peste, deste mal que está sendo lançado no nosso país, neste mundo. E que nós possamos ter várias lives aqui. Pode contar comigo sempre. Deus abençoe vocês todos aí. Valeu, Amarildo. Muito obrigado, Amarildo. Enoque, eu quero que você deixe a sua última mensagem para o nosso amigo Amarildo. Nosso amigo que de hoje para frente, o Amarildo vai voltar outras vezes. Foi só um começo, foi só um primeiro contato mais pessoal que nós tivemos com o Amarildo. Enoque, manda a tua mensagem aí para os teus seguidores na tua página Histórias de Boleiros, aqui no Arquivos do Futebol, a tua última mensagem para o nosso amigo Amarildo, por favor. A tua última mensagem hoje. Eu quero agradecer, né, Alexandre? Um bate-papo desse, a gente nem fala que é live, não fala que é entrevista, isso aqui é um bate-papo, né? Um bate-papo gostoso. Essa é a ideia da live, das lives que são feitas no Arquivos do Futebol e no Tá na Rede de domingo, que na verdade a gente não entrevista, a gente bate um papo, a gente conversa. E é por isso que saem coisas extraordinárias, que nem as palavras do Amarildo, como foi a entrevista do Gilberto Costa, do Gatãozinho, que todo mundo chorou, aquela emoção toda, e mais 1 milhão de coisas, tanto emotivas quanto alegres também, com o Moreno, com o Zenon e Edu Coimbra, e milhões eu já estou falando em milhões, e vários milhões outros... Não, mas dezenas de ex-craques, né? Mas a gente vai chegar lá, né, Alexandre? Vamos chegar lá, quem sabe, por que não? Temos que pensar grande, né? Agradecer ao Amarildo, muito obrigado pelas suas palavras, um cara sincero, um cara honesto, sem contar que é um ídolo nosso da nossa adolescência, né, cara? Sim. Adolescência, infância, não vou falar infância, né, mas adolescência e quase ali... Parceiro, Enoque, você é gato, parceiro. Você e o Emerson é gato, tá? Nem com essa de adolescência, não, que isso aí é papo furado, tá? Tá certo. Mas, Ale, antes de você finalizar, eu gostaria de tomar um tempinho aqui também, porque eu fiquei sabendo agora do falecimento de um amigo em particular. Eu gostaria de dedicar, eu sei que você vai fazer uma dedicatória depois, mas eu gostaria de dedicar em meu nome essa nossa live a um amigo chamado Rafael Prates, que fiquei sabendo agora que ele veio a falecer. Tá ok? Tá bom. Pois é, pessoal, é isso aí, cara. Dias difíceis, né? A gente busca, através dessas lives, né, de
de resgatar um pouco da história do futebol, trazer esses personagens que fizeram a nossa alegria, né? O Amarildo é um deles, o Amarildo que tem até música lá na torcida da Lazio, para você ver, cara, como é um orgulho para a gente que é brasileiro, você vê um cara que saiu aqui do Brasil e foi fazer a sua história lá na Europa, que tem a idolatria até da torcida mais jovem da Lazio. Outro dia eu estava vendo na internet a garotada que nem viu o Amarildo jogar, nem sonhou com o Amarildo, sabe qual é a música que os pais deles cantavam para o Amarildo lá no Estádio Olímpico, entendeu? Então, quer dizer, cara, pra gente aqui no Arquivos do Futebol, é uma honra muito grande poder ter tido hoje aqui o Amarildo conosco, né? Então, para mim, é mais uma vez um motivo de satisfação, de realização desse grupo de amigos que eu tenho aqui no Arquivos do Futebol. O Emerson, o Enoque, o Espina, o Manolinho Gonzalez, o Sandro Budal, o Clairton, pessoal que administra o grupo comigo, que todo dia está lá, porque o grupo é 24 horas. Quando eu estou dormindo, tem alguém cuidando do grupo. Quando o Everton está dormindo, eu estou lá cuidando do grupo, para ninguém falar mal do jogador, para ninguém ficar descendo a lenha do jogador, porque o nosso grupo, a veia do Arquivo do Futebol, vai ser e sempre foi e sempre continuará sendo exaltar a carreira do ex-atleta. Independente da projeção que o cara teve, do nome que ele teve, no Arquivo do Futebol, é isso. É lembrar dos bons momentos, resgatar esses caras. O Amarildo, na verdade, o Amarildo teve uma carreira consolidada, não é o Arquivos do Futebol que vai resgatar nada, mas é só para lembrar. E aqui o Amarildo também tem espaço, como vai ter espaço outros grandes jogadores. Então, eu queria muito, 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 de coração, agradecer essa pessoa sensacional que eu conheci hoje, aqui pelo vídeo. Eu já falo com ele há algum tempo na rede social. Amarildo, muitíssimo obrigado. Foi um prazer enorme ter você conosco hoje nessa noite difícil, um monte de coisas acontecendo, o nosso país aqui sofrendo com essa doença, com todos os problemas sociais que nós temos. E a gente teve uma hora e meia aqui de um bate-papo muito feliz. Muito obrigado, viu, Amarildo? Obrigado mesmo, volte sempre. Um abraço a todos vocês aí, para mim foi um prazer aí, Ale, conhecê-lo, ao Emerson, ao Enoque, aquelas pessoas que fazem do futebol algo diferente, né? Na verdade, vocês não têm os valores que vocês lançam aqui, são valores diferentes daqueles que estão lançando valores para poder criar confusão, poder rixas. Então, os valores aqui que eu vi nessa live valores que é muito puro, muito sincero, e eu fico grato a Deus, grato a todos vocês aí que eu pude participar junto, e um grande beijo para todo mundo aí, um abraço àqueles que acompanham o Arquivo do Futebol, aquelas pessoas que gostam de futebol, mas futebol verdadeiro, isso que é muito bacana. Um grande abraço aí, boa noite a todos. Maravilha, pessoal. Então, é isso aí. Só quero, antes de encerrar aqui, mandar 3 abraços, que também estão sendo destinados aí ao nosso convidado, ao Amarildo, do nosso amigo Vanildo Mota, lá de Recife, do meu amigo Reinaldo Soto, aqui de São Paulo, aqui do bairro Cidade Patriarca de São Paulo, meu amigo Reinaldo, um amigo que eu gosto muito de conversar com ele, do Ivo Gonçalves Maia, e um abraço também especial, esse aqui é especial mesmo, viu, pessoal? É lá vem lá de Limeira, o Vandinho deve ter visto seu marido meter muito gol lá em Limeira, porque o Vandinho mora lá em Limeira, né? E o Vandinho falou assim, ó, desculpe, eu cheguei atrasado na live, mas eu queria, grande Mamá, por favor, diz a ele que é o Vandinho que tá mandando um abraço, ele tá sumido, parabéns pela live. Tá, o Vandinho, tá, o Amarildo, tô te mandando um abraço. O Vandinho é um cara especial, sensacional, mora lá em Limeira, um cara que eu tenho no meu coração, tá bom? Lembra dele? Lembro, Vandinho, lembro, sim, claro. Então tá certo, tá dado o recado. É isso aí, pessoal, então vamos então terminando mais uma live. Joia. Amarildo, muito obrigado de todo o coração, te agradeço demais, você me emocionou nessa noite, eu acho que a gente hoje está
numa noite assim, né, cara, muito com a nossa sensibilidade, né, porque todos somos homens aqui, pais de famílias, mas nós estamos hoje numa noite assim que parece que a sensibilidade tá meio diferenciada, né? Não sei se você sente isso, Emerson. Você também, Enoque? O próprio Amarildo e os nossos amigos que estão em casa hoje. Porra, cara, tá difícil de tá difícil de falar hoje, hein? Tá difícil, né? Porque a gente perdeu hoje, né? O pessoal que acompanha o futebol aí hoje, perdemos um cara sensacional, né, cara? Um cara assim, a gente que gosta de falar do futebol do passado e acha que o futebol do presente, né, o que a gente vive no dia a dia, não tem tanta gente boa. Tem sim, cara, tem gente boa também, sabe? Tem uns caras que não valem porra nenhuma, mas tem uns caras que valem muito. E tem uns caras que valem muito que estão indo embora. E hoje foi embora um cara assim, na minha opinião, até falei pro Emerson antes de começar o nosso programa, né? Um dos caras que é tão difícil nos dias de hoje, amigos, o Enoque, Amarildo e o Emerson, ter uma pessoa que consegue ser unanimidade, cara. Quando o cara é unânime, entendeu? É porque ele é diferente. Eu queria ter 10% da unanimidade que tinha esse cara que hoje foi embora, que foi o Rodrigo Rodrigues. Eu me emociono por falar dele, porque eu vejo esporte diariamente, né? E o Rodrigo, ele é diferente, cara. Ele era diferente. Não sei explicar, entendeu? Então, o sentimento que eu tenho hoje pela perda do Rodrigo é um sentimento, talvez até, sei lá, cara, até pecado falar, mas pode ser mais forte do que até para algum parente, uma pessoa mais próxima. Então, cara, o programa de hoje, o nosso bate-papo de hoje, e a minha oração, na hora que eu for dormir, vai ser pelo Rodrigo Rodrigues, esse cara que vai deixar uma história bonita na nossa mente, na nossa cabeça, no futebol, no rock and roll, na música, entendeu? Então é isso. Realmente tá difícil. Tá bom, pessoal? É isso aí. Dias melhores virão. Se cuidem. Um abraço. Boa noite. Tchau, gente. Um abraço aí. Deus, Valeu, boa noite. Amarildo, Tchau, tchau. abraço. Fica com Tchau, Deus. galera. Boa noite.